no programa Educação Brasileira de hoje, vamos falar sobre alfabetização. Mais especificamente, sobre a polêmica que envolve o crescimento do uso da letra bastão e o possível esquecimento da letra cursiva. Para falar sobre esse tema, nós convidamos aqui a neurocientista e pesquisadora Elvira Souza Lima e a pesquisadora da Unicamp, Francisca Paula Toledo Monteiro. Muito obrigada as duas por participarem. Para começar, pensando na globalização e pensando no uso das tecnologias na escola, a criança ela está mais em contato com a letra bastão hoje? A letra cursiva ela tem espaço dentro da escola ainda? Vou começar com a professora Elvira, professora. A letra cursiva tem espaço não só na escola, como fora dela, né? Quer dizer, um equívoco a gente fazer essa contraposição, porque, principalmente porque não é só para escrita, né? Quer dizer, escrever é um ato cultural. E o trabalho do movimento da mão, né? Quer dizer, toda a evolução do ser humano tem a ver com a capacidade do movimento da mão, para construir instrumentos e para usar os instrumentos. Então, a letra cursiva é uma das manifestações desse movimento, mas você vai nas outras disciplinas, por exemplo, pensando na escola, física, química, matemática, você precisa de todas as formas de grafar, não é? E também não é um fato em outros países, né? Se a gente olhar internacionalmente, muitos países ensinam a letra cursiva, né? E é um direito da criança. Do ponto de vista do desenvolvimento humano, nós temos um argumento ainda mais forte, né? Na letra cursiva você tem a pessoa, né? A sua letra é a sua letra. É individual, é da criança. Né? Você tem essa marca. E hoje nós sabemos, pela neurociências, quanto que isso envolve no cérebro, o sistema emocional, a questão da identidade, etc. Então, se temos duas, ensinemos as duas. E a senhora, professora, qual é a sua opinião em relação a isso? Então, existe espaço ainda para a letra cursiva na escola? Com certeza. A questão da letra cursiva ou a letra bastão, principalmente no início da alfabetização, causa certas polêmicas pela questão de que se considera ou se considerava, né, ou acreditava-se que a pessoa estaria alfabetizada ao conseguir grafar a letra cursiva. Né? Então, como a professora Elvira disse, muito bem pontuado, a letra cursiva ela tem as questões da subjetividade, então o seu estilo, né, a sua grafia está ali, porém não deve existir uma dicotomia, ou isto ou aquilo. Né? Na nossa sociedade tão exclusiva, né, pensamos que pode ser isto e aquilo. Né? O que não deve ser negado é o direito da criança se expressar, né? Principalmente no início da alfabetização, da forma como ela subjetivamente vai estar, né? Se apresentando. E cabe ao professor, né, alargar, ampliar as possibilidades, né, através do oferecimento de outras formas, né, desde que a criança consiga se expressar a partir disso. Professora, como é que, na verdade, assim, teve início a utilização da letra bastão, ou seja, a letra de forma maiúscula na escola? Há um tempo atrás, as crianças faziam um caderno de caligrafia, era exigido, como a senhora mesma disse, que a criança conseguisse escrever e fazer todo aquele movimento para dizer que ela estava alfabetizada ou não. Sim. Com o advento do construtivismo, a gente sabe que as crianças leem as coisas que estão no mundo, não é isso? A leitura aplicada, a leitura de livros ou até mesmo de embalagens. Isso trouxe a letra de forma, ou seja, a letra bastão para a escola? Foi essa a grande modificação? Não sei se foi essa grande modificação, e até compartilharia com a professora Elvira. Eu acho que a questão é que as coisas vão se modificando, vão evoluindo. A sociedade, ela se comunica mais a partir de escritas, né? E acredito que não existe essa questão. A escola se fechava, e se fecha ainda muitas vezes, que nós estávamos conversando, numas questões artificializadas. Bom, se o mundo está letrado, digamos assim, todo com os outdoors, com a evolução da tecnologia, muito uso da leitura, né? Dentro da escola isso deve acontecer também, né? Nós temos que ver que, primeiro, não são todos os países. Sim. Caderno de caligrafia nós tiramos no Brasil, mas
continua em inúmeros países. Eu tenho material até de alfabetização em língua árabe, né, porque eu pesquiso muito alfabetização em outros países. As crianças árabes, por exemplo, fazem caligrafia em árabe, né? Você tem crianças de línguas ideográficas, como se pegar na China, eles são alfabetizados com ideogramas e inglês com letra bastão, ou letra de forma, como a gente chama, né? Ou letra palito, como fala em Juiz de Fora, e a cursiva. Então, do ponto de vista do desenvolvimento, o cérebro pode aprender isso tudo, certo? Então, não é ideal agora, focar de onde em que um veio só? no Brasil, né? Nós temos, nesses últimos 20 anos, depois da ditadura, ou durante, uma vinda de muitas coisas americanas. E eu morei muitos anos, trabalhei em alfabetização nos Estados Unidos, e o americano tem muito essa posição. Vamos fazer letra de forma porque a propaganda está em letra de forma, etc. Né? E você vê que isso é uma opção cultural, porque se você for para a Europa, você vai ver livros para as crianças escritos em letra cursiva. Então, são opções pedagógicas. Exato. Agora, como ela bem colocou, eu acho que é direito, porque a criança pode, do ponto de vista do desenvolvimento, e a criança que desenha todos os dias na educação infantil, ela chega naturalmente às duas letras, não é? E a cursiva, na verdade, ela, no desenvolvimento da criança, a primeira coisa que ela fecha é o círculo e fazer a sinuose para depois fazer a reta e os ângulos, que é o que a gente tem na letra de forma, né? Pensando um pouco sobre aqueles exercícios antigos também de prontidão, que eu acho que é uma polêmica também em relação à alfabetização, ou seja, a criança que fazia aqueles Zs emendados, ou então aquelas ondinhas, eu me lembro muito bem de ter feito isso. Hoje a escola não trabalha mais com essas atividades de prontidão. Isso era um preparo para que a criança pudesse desenvolver esse movimento do punho, para poder... Sim, era um preparo. Agora, hoje nós sabemos, inclusive a neurociência ajuda muito isso, a compreensão disso, quer dizer, a criança que desenha todos os dias, 4, 5, 6 anos, que seria, né, porque o cérebro está pronto para escrever mesmo aos 7, nós sabemos, né? Então, o fato de desenhar todo dia, você trabalha isso e você não precisa fazer aqueles exercícios super motivantes, né? Aí você trabalhei com grupos indígenas aqui no Brasil e nos Estados Unidos, a cultura indígena que é tão simbólica, é tão forte, não é? E o movimento com a natureza, o movimento do corpo no espaço, as crianças indígenas, assim, são impressionantes. Elas começam a escrever e aquela cursiva já está ali. Quer dizer, o natural do desenvolvimento da criança é chegar ao movimento para fazer tanto a cursiva quanto a letra bastão, a letra de forma. Agora, tem neurocientista como o Derrani, né, que é um especialista em cérebro, leitura e escrita, que ele coloca hoje que a letra cursiva é mais benéfica para a criança, primeiro porque ela dá já a unidade da palavra no cérebro que auxilia a formação da sentença, a sintaxe, né? E segundo porque a mão um pouco comanda, né, esse pensamento. Então, a gente tem que pensar em termos de direito. Eu acho que a criança pode, do ponto de vista do desenvolvimento, é feito nos outros países, não é? É possível fazer ideograma e o alfabético, né? Porque quem não é, e nas duas formas, e maiúscula e minúscula, porque na verdade não é só a letra de forma, é a letra de forma só maiúscula. São 4 grafias, isso. Então, que nós estamos usando é uma opção pedagógica aí. Eu diria mais, desculpa interromper, mas que são questões de concepção. Né? Então, os instrumentos pedagógicos, a maneira como nós vamos organizar o nosso planejamento e as nossas ações pedagógicas se referem muito mais às concepções que temos de ensino, de criança, principalmente, que conversávamos eu e a professora Elvira um pouco antes, daquilo que suporta, né, as nossas práticas. Por exemplo, se acreditamos que a criança, né, não traz nenhum conhecimento, que a criança é um ser impotente e que nós é que daremos essa potência ou essa capacidade a ela, então não haverá nenhum neurocientista, nenhum psicopedagogo, pedagogo, qualquer área que seja, que vá fazer com que essas questões ocorram. Então, os instrumentos que eu utilizo para alfabetizar, a maneira como eu vou fazer todo o meu processo pedagógico está muito mais atrelado à concepção que eu tenho, então, de criança como um ser capaz, potente. E que, né? já traz um que histórico, traz um histórico de conhecimento. E tem uma experiência cultural. Cultural. Isso, né? A concepção que eu tenho também de ensino, né, e de alfabetização, né, como um processo histórico e cultural,
né, de um sistema simbólico e não apenas uma decodificação. Né? E tudo isso, o processo de desenvolvimento humano. Então, como eu concebo tudo isso, né? E o que é mais importante também, quais as opções que eu faço enquanto eu escolho ser professora, né? Que tipo de educação eu pretendo, que tipo de sociedade nós estamos tentando aí ajudar a formar. Né? A senhora participa de um grupo de estudo na Unicamp justamente sobre alfabetização, não é isso, professora? Isso, na verdade, nós, no momento estou participando de um grupo de pesquisa em políticas públicas, né? E o nosso grupo é de educação infantil e séries iniciais, e pesquisamos então em relação à qualidade, né? Avalizo tudo que a professora Elvira tem trazido aí também em relação à educação infantil, ao desenho da criança, à expressão corporal, né, o brincar da criança, né, tudo isso é foco das nossas pesquisas, né, e como isso influenciaria. A educação infantil não pode ter um fim em si mesmo, um fim assim, é para que a criança se alfabetize. Não, a alfabetização é uma consequência, né, da livre expressão cultural e dessas construções culturais feitas entre crianças e crianças, crianças e adultos e adultos que estão responsáveis por esse período de educação. É importante porque ler e escrever são práticas culturais, nós não temos uma genética, né? E o desenvolvimento cultural da criança é importantíssimo. Então, a educação infantil, no mundo inteiro hoje, toma outro sentido, porque nós sabemos que esse desenvolvimento da função simbólica é o primordial no currículo. Por quê? Porque ler, por exemplo, não tem um centro no cérebro específico para aquilo, né? Foram identificadas aí 17 áreas que precisam ser trabalhadas para ler com compreensão. Algumas dessas áreas são emprestadas da música, né? Outra do traço gráfico, o desenho. Então, se eu não trabalho todas essas áreas, nós vamos ter, que nós estamos tendo muito no Brasil, sonoriza o que está escrito, mas não compreende, que é uma coisa séria no país atualmente. Então, ler é resultado da realização de práticas culturais que vão desenvolver rima, ritmo, né? Isso tudo, a educação infantil pode trabalhar com cantigas, ou até mesmo a questão do movimento do corpo, que a senhora falou, andando por linhas. Isso tudo faz, às vezes, da antiga prontidão também, né? Em vez da criança treinar com a mão. Porque a cultura na espécie humana dá conta desse desenvolvimento, né? E de uma maneira agradável para a criança também. Nossa, e para os professores. O professor não pode ficar estressado, porque passa, né, para o contexto aquilo lá, né? Eu acho que hoje nós sabemos que o cérebro do professor tem que ser considerado junto com o cérebro da criança dentro da perspectiva pedagógica. Ela falou bem, não é ninguém de neurociência, antropologia ou psicologia, como equivocadamente a gente, que são essas pessoas que vão resolver os problemas, porque as questões são de educação, não é? Agora, se eu tenho essas áreas do cérebro identificadas, eu já sei, por exemplo, que ritmo, melodia, que são desenvolvidas com a música. Então, o currículo que nós fizemos de educação infantil, que foi implantado primeiro em Guarani, em Minas, as crianças e os professores cantam todos os dias com um currículo, que aí dá para pôr toda a diversidade cultural do Brasil, etc., né? Desenham todos os dias, tem dramatização e também aprende comportamentos escolares, como observar e desenhar, essas coisas que vão ser os instrumentos que ela vai ter para a educação infantil. Aí nós temos esses resultados, como eu mostrei para você, né? Quer dizer, todas as crianças escrevendo em letra cursiva e aí, às vezes, até dispensa a caligrafia. Né? Mas é necessária a caligrafia, na opinião da senhora? Depende da experiência cultural antes. Essas crianças aqui não fizeram caligrafia porque desenvolveram isso. Em outros países, inclusive europeus, eles fazem caligrafia. Mas a gente tem que pensar não na coisa mecânica, mas na coisa cultural, que é fazer um traçado e esse movimento do pulso, que se você for músico, for escrever música, você precisa. Se for na dança para fazer coreografia, desenho das coreografias, você precisa. Quer dizer, e tem outras coisas, né? Quer dizer, você mesmo fazer um esquema, às vezes até você ficar falando no telefone e fica escrevendo, não é isso? Fazendo aquelas... Então, nós sabemos que esse movimento, né, tem um impacto grande no cérebro, que nós formamos também imagens no cérebro a partir do movimento. Então, é outra concepção. Então, nós preparamos para a alfabetização, não botando a criança de 4 anos para começar a escrever. Isso que eu ia perguntar. E aquelas crianças que têm dificuldade em escrever com a letra cursiva? Porque a gente se lembra sempre daquele colega que tinha uma letra um pouco mais feia, que sofria, que a professora não entendia nada do que tinha no caderno, e a criança acabava sendo punida
porque não conseguia se expressar com a letra cursiva. Essa criança, ela tem que ser punida? Como é que é a escola hoje, diante dessas questões que levam muito em consideração a individualidade da criança, o que deveriam levar? Pode tratar dessas questões, professora, na sua opinião? Bom, em relação à individualidade ou não, eu diria mais a questão da subjetividade. Então, acho que é dado o direito do ser humano optar por qual vai ser o seu estilo. E se o estilo dele for a letra bastão, maiúscula ou minúscula, né? Na minha opinião, ela deve ser validada. Né? E essa é uma função da escola, validar o conhecimento. Então, qual é a função? Quando existe uma dicotomia entre a letra cursiva ou a letra bastão, e aí, reforçando o que a professora Elvira disse, é um direito do ser humano estar exposto àquelas experiências culturais para se manifestar. Mas ele pode se manifestar pela letra bastão. O que antigamente era corrigido e punido, eu creio, não deve ser feito assim, né? Devemos voltar para a função. Qual é a função da escrita e da leitura? Não é a comunicação? Se ele se comunica, né, em letra bastão, se foi essa a opção subjetiva dele de comunicação, por que não? Não é? Então, eu não puniria, como não puno e não obrigo e nem estimulo, digamos assim, o meu aluno a fazer, mas ofereço a opção. Em relação ao desenvolvimento todo da coordenação motora, para que nós não caiamos no risco de escolarização no sentido de banco de escola. Na educação infantil. Na educação infantil. Então, mais do que andar pelas linhas tracejadas, é ter um espaço, um espaço educacional desafiador para que as crianças possam subir, descer, brincar, montar as suas brincadeiras, simbolizar, não é? Nos seus ambientes de faz de conta. Então, eu chamo de artificial, muitas vezes, aquilo que nós fazemos, de que a criança precisa, então, fazer esse movimento. Então, eu vou lá e dou alguma coisa no papel. Não, as crianças podem fazer roupinha de boneca, as crianças podem fazer vários trabalhos manuais, eles podem traçar no chão, inventando as suas brincadeiras, e o professor, ao observar, reorganizar aquele espaço para que a criança tenha maiores desafios, principalmente a criança da cidade, que não tem a sorte, não tem tanta, né? É verdade, de brincar, né? De brincar, né? De movimentar o seu corpo. Então, o perigo da escolarização da educação infantil é muita cadeira, muita mesa, muito ambiente sem possibilidades da criança se movimentar. Que é uma dó para criança tão pequena, né? Professoras, tem aqui, na verdade, a gente recebeu pelo nosso Twitter e também pelo Facebook da Univesp TV, algumas perguntas de telespectadores que eu acho que seria interessante. Algumas já foram até mencionadas, mas acho que é bacana a gente destacar aqui. Gisele Joaquim, que é professora de educação infantil, ela faz uma colocação aqui. Sabemos que a letra bastão ou de forma maiúscula é o primeiro contato da criança em fase de alfabetização. O que fazer quando a criança sente vontade de se autoafirmar e a letra de forma não atende mais este desejo? Introduzir a letra cursiva ou não? Então, ela está falando de criança pequena da educação infantil. Não sei se a senhora pode responder. Bom, nós temos que... Hoje essa é uma questão tão polêmica no mundo todo, porque está bem comprovado que o cérebro está pronto para escrever, seja em cursiva ou bastão, aos 7 anos. Os países aí como Finlândia nunca trouxeram alfabetização antes e não tem essa visão propedêutica da educação infantil, não é? Então, do ponto de vista do desenvolvimento da criança, começar a escrever no papel 4, 5 anos não é o adequado para o desenvolvimento. E hoje a gente tenta mexer nos 6, ampliando o trabalho. Ela pode trabalhar com alfabeto móvel, quer dizer, nós temos as várias coisas, quer dizer, o traçado mesmo, essa composição, né, no papel. É muito interessante porque as crianças consideram, eu trabalho direto em redes, em Minas, elas consideram que elas, quando estão na cursiva, elas estão mais adiantadas. No outro dia tinha um menininho que falou assim, não, eu já passei disso, eu sou da cursiva. Porque tem essa questão antropológica também da identidade. Porque a bastão é igual para todo mundo, né? Quer dizer, dá pouca variação. E a escrita não, você faz o seu estilo, você reconhece o seu aluno nesse estilo. É muito autoral, né? É muito autoral. E a escrita é uma experiência autoral. Então, tem duas coisas, né, que nós temos que considerar.
se o que ele está escrevendo, seja lá como é que for, se está comunicando. Se for ideograma, se for letra, ele tem que comunicar para o outro, mas tem uma coisa, uma função da escrita que nós não falamos pouco, que é a função individual, certo? A escrita é uma fala com você mesmo, não é isso? Para isso fazer diário, né? Nós temos a coisa, a criançada adora fazer diário, que é um procedimento que a gente usa para escrever todos os dias, né? Porque para a criança aprender a escrever, ela precisa escrever todos os dias, do próprio punho, saindo da cabecinha dela a sintaxe, o verbo, e a gente sabe que o verbo de ação é muito mais forte do que o de ligação. Então, tem várias coisas aí da linguística, da antropologia e que a neurociência ajuda, nós entendemos, que mostra que deixa a criança fazer, deixa a criança desenhar. Agora, o melhor seria, 4 e 5 anos, trabalhar com o alfabeto móvel, conhecer, formar a imagem das letras na memória, que é o fundamental, né? Nós temos alunos aí hoje que 5º, 6º ano não conhecem as letras. Né? Poderia formar com o alfabeto móvel e depois passar para o caderno, talvez ou por uma folha, enfim, fazer listas, essas coisas acho que podem ajudar a criança pequena. Né, isso, eu acho que o professor, ele tem que ter bastante sensibilidade, porque cada caso é um caso, né, professora? Não dá para a gente dizer, ó, faça isso em tal idade. Se a criança está manifestando interesse, não vejo nenhum mal. E também, a questão nessa idade, né, as crianças estão muito movimento ainda também. Então, as movimento letras móveis, coisas que elas possam montar e verificar. As possibilidades linguísticas, por exemplo, que as letras, ao mudarem de posição, mudam de valor sonoro. E isso né? mostra para a criança mais claramente, então. Isso. Porque você tem... concretamente... Isto. Agora, com as minhas crianças, eu também, além de pesquisadora, eu estou em sala de aula, tenho muito orgulho de podendo estar, né? Educação infantil, professora? Na educação, eu trabalho na educação complementar atualmente, né? Que crianças de 6 e 7 anos em processo de alfabetização formal, né? E conosco num trabalho de educação, digamos, não formal, né? Então, o que a gente percebe é que a criança traz os seus momentos, as suas curiosidades, e que a gente não deve dizer isso não, volto a dizer. A nossa sociedade ainda é muito exclusiva. Ou isto ou aquilo. Isso responde à pergunta dessa outra professora aqui, a Júlia Holanda, que também é professora de educação infantil. Ela diz, nós usamos ao mesmo tempo as duas formas de escrita. Isso é seguro ou confunde a criança? Ela está dizendo da experiência dela de sala de aula. É ruim isso, professora? Com certeza não. As crianças são muito inteligentes, né? As crianças conseguem identificar porque estão culturalmente ativas, percebem, né? Embora a maioria dos nossos outdoors, computadores, etc., a letra bastão, sendo maiúscula ou minúscula, está mais em uso, mas a criança percebe todas as manifestações da escrita. Então, não precisa ter medo e nós precisamos de uma sociedade cujos paradigmas não precisam ser excludentes, ou isto ou aquilo. Né? Pode ser isto e mais aquilo outro, e o sujeito pode optar, né? E voltando um pouquinho em relação à caligrafia ou não, né? A caligrafia é um estilo, como hoje nós temos os bordados, manuais, etc., e que ainda, né, é uma opção de quem quer uma caligrafia mais elaborada. É uma arte, a caligrafia é uma arte. Vai do objetivo, né, do professor. Vai do objetivo do professor e do interesse das crianças. Social, né? Por exemplo, a gente trabalha na França. Lá eles prezam muito essa coisa do escrito, arte, não sei o quê, né? As crianças, não é? Nós temos que pensar que tudo que é da mão, né, que nós fazemos com as mãos, tem um grande valor de criação, né, e da identidade. E as crianças vão chegar. A escrita, às vezes, até aos 5 anos lá, quer dizer, eles deixar fluir naturalmente. Agora, o principal é não forçar a fazer aquilo que, né, gastar tanto tempo, né, no papel, quebra a ponta do lápis, não sei o quê, quando que a criança precisa desenvolver... entender ali. E precisa desenvolver outras coisas, precisa desenvolver música. Nós sabemos e a hoje escola, às vezes, não dá espaço para isso. Gente, música, sim, hoje, comprovadamente, nós conversávamos, porque ela dizia que canta para as crianças, né? Canto muito. Criança e professor precisa ter música todos os dias na escola. O Brasil é um país musical,
Tem que aproveitar disso, né? Os outros países aproveitam, né? Exatamente. As músicas brasileiras são currículo na China. Tem uma pergunta agora da Tatiana Pita, que é formadora de professores, trabalha com formação de professor, e ela, só para a gente encerrar a nossa conversa, que também já está chegando ao final, ela diz: eu li e também compartilho da opinião que a letra cursiva só faz parte da cultura escolar e que é preciso mudar a ideia de que a alfabetização está ligada a saber fazer a letra cursiva. Já atendi crianças copistas com uma letra impecável e analfabetas. Como as especialistas observam isso e como mudar essa cultura escolar? Então, rapidamente, se vocês puderem colocar sua posição. Bom, a questão da cópia mostra que para escrever, muito claramente, você pode formar todos os movimentos e não ter o significado daquilo lá. O que significa isso? Você mobilizou algumas áreas do cérebro só para a escrita, não todas. Uma parte da escrita é fazer a cópia. Né? Mas só a cópia e ter uma letra bonita, tanto cursiva ou de bastão, não serve para nada. Não serve para nada, sozinho. Né? Você tem que ter o quê? Desenvolver, porque o cérebro tem áreas separadas linguisticamente, então você tem que desenvolver. A escrita ainda envolve mais áreas que a leitura. Ler e escrever não são a mesma coisa. Então, se a criança é capaz de fazer isso, ela desenvolveu uma parte do que é escrever, mas ela não fez a parte maior, que é a questão simbólica, que é essa palavra que ela copiou, árvore, traz a imagem mental da árvore, significa aquilo lá. Né? Na sua opinião, professora? Então, acredito ainda que nós precisamos, já que estamos encerrando, é pensar nessa concepção que temos, né? Tanto para que serve a escrita, para que serve a leitura, ou, na verdade, escrevemos porque queremos ler e comunicar alguma coisa, né? Então, penso que essa concepção de que a sociedade tem que valorizar algumas coisas e não outras, né? Penso que todas as manifestações culturais devem ser valorizadas. Letra cursiva ou letra bastão devem servir para essa comunicação, para a representação subjetiva das nossas ideias, né? E da representação da nossa ausência, quando eu quero comunicar um bilhete, alguma coisa, um aviso, né, para alguém. Acho que isso é que deve ser o foco. Né? E a letra, bonita ou feia, são questões também subjetivas, ela precisa estar legível, né, no processo de alfabetização. Então, legível, perdemos muito tempo, né, organizando, às vezes, propostas, currículos e etc., deixamos de aproveitar aquilo que as crianças nos trazem como riqueza daquilo, como que o ser humano realmente aprende em determinadas épocas. Como eu aprendi já não é mais como as crianças aprendem hoje. No entanto, ainda é como eu ensino, porque trago as minhas memórias. Então, disso tudo, valorizando o saber do professor, as suas experiências, mas também qualificando a vivência e a experiência das crianças, como vamos organizar e o que vamos valorizar nessa aprendizagem. Então, a gente pode chegar à conclusão que o professor, dentro da sala de aula, ele tem que observar a sua turma, levar em consideração o que cada criança traz ali de informação, para saber o que seria mais adequado para aquela turma. A gente pode pensar assim, já que a letra de forma pode, à primeira vista, ser mais interessante para apresentar para a criança pequena, e no decorrer da alfabetização, ela pode ir migrando para essa letra cursiva. São opções pedagógicas, duas coisas assim, importantíssimas. É o professor que ensina na sala de aula. Isso né? Quer dizer, então a memória do professor tem que estar sempre alimentada e você vai recorrer à sua experiência escolar, não é isso? Então, o centro da educação é o professor, uma coisa que o país precisa entender e valorizar. E o professor também é uma pessoa em desenvolvimento que tem que aprender sempre, como ela colocou também, aprender com as crianças. Nós temos que olhar a criança como a possibilidade. Não como a dificuldade. Como dono da verdade, que aí volta também para a concepção. Para a imposição, aquela coisa que não funciona, o saber está comigo. Quando eu apresento as letras para as crianças, eu não estou apresentando pela primeira vez e não estou reinventando a roda. A criança já viu a letra em várias manifestações, mesmo crianças com poucos recursos, mesmo crianças de pais analfabetos, as crianças percebem e têm todo esse contexto
contexto cultural já quando entra na escola. E tem coisa melhor no mundo do que a gente se sentir valorizado? Acho que para criança isso deve ser maravilhoso também, Com ou é certeza. maravilhoso, né? Quando ela é ouvida e levada em consideração. Acho que o processo processo de alfabetização, o processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, e a escola se torna um lugar incrível para ela, não é isso? Exato. Então, muito obrigada. Eu queria agradecer as duas pela presença aqui no nosso programa. E o Educação Brasileira fica por aqui. Até a próxima.